enquanto estudante de cinema, eu vi a dificuldade que se tinha de ter acesso a uma estrutura de produção minimamente profissional. O Eduardo Dubal, que é trabalhou na montagem do filme, é um dos produtores executivos do filme dos Espíritos, ele fez um curso na Academia Internacional de Cinema e ele trouxe a ideia embrionária do filme dos Espíritos. Surgiu a intenção de unir jovens estudantes, formandos ou recém-formados, pessoas sem experiência, com uma estrutura de produção mais completa e voltada para os interesses da fundação, né? Unir essas duas coisas. Na minha cabeça, aparecia a figura da minha avó índia. Ela me falava que a vida não acaba com a morte. Dizia que a gente, depois de morto, nascia de novo e que reencontrava os que amava para amar ainda mais e os que odiava para aprender a amar. Então nós passamos a escrever o projeto Mundo Maior de Cinema. O que era o projeto, durante quanto tempo duraria, até onde a gente queria chegar e quanto custaria. E nós não tínhamos um tostão. Quando nós terminamos de escrever o projeto Mundo Maior de Cinema, o Dr. Adão Nonato entrou na nossa sala e disse o seguinte. É uma amiga, né? Ela chegou e disse para mim que ela acreditava nas minhas ideias, olha só, e que queria colaborar comigo. E que ela tinha um dinheiro no banco que ela não estava usando e que não era necessário para ela, e que ela queria me dar o dinheiro. Eu disse para ela que eu não podia aceitar, porque eu não sou uma instituição beneficente, não me sentiria bem, mas se ela me autorizaria a passar para uma instituição que pudesse fazer alguma coisa com o dinheiro. Ela disse, o que o senhor fizer está feito. Foi aí que eu procurei você, né, para falar da importância que estava disponível e se vocês não poderiam pensar em usar todo esse equipamento, a estrutura, para fazerem um filme, mas um filme voltado para a espiritualidade. Depois que eu dividi com o André a ideia e ele adorou, achou muito bacana e a gente colocou a ideia no papel, nós pedimos 5 minutinhos na reunião do conselho da Fundação Espírita André Luiz, né, que é onde os diretores voluntários se reúnem e deliberam ações de curto, médio e longo prazo, e foi ali que o Silvio Simonaggio, levantou a mão e falou, olha, eu apoio essa ideia, eu quero patrocinar essa ideia. No planejamento da TV Mundo Maior, nós fazemos reuniões quinzenais. E no final de uma dessas reuniões, todos nós estávamos nos preparando para nos retirarmos, quando o Eduardo Dubal e o André Barroso colocaram na tela de projeção uma ideia. Falou, olha, antes de ir embora, o que vocês acham dessa ideia? Fazer um festival de curtas-metragens. Então, esta figura está na minha mente até hoje. E eu levei 2 minutos de impacto olhando aquele projeto e 3 segundos para dizer, está aprovado. E foi muito interessante, porque os demais que participavam dessa aprovação, foi até uma ousadia minha, como está aprovado, mas todos acabaram concordando que era realmente um grande projeto. Na sequência, o Dr. Silvio Simonaggio viu o projeto, viu o potencial que o projeto tinha, o profissionalismo que nós havíamos dado ao projeto, arcou com o restante do dinheiro que era necessário e aí a gente saiu para a produção dos curtas. No início do ano de 2009, quando nós tínhamos uma ideia, tínhamos um projeto, tínhamos o recurso. E aí começamos a entrar em contato com esses jovens e dizer, olha, existem 8 capítulos de O Livro dos Espíritos prontos em um blog, acesse você que quer fazer cinema e crie uma peça dramatúrgica, concorra a uma verba de R$ 7.500, mais o equipamento, mais a equipe que vai te ajudar a transformar essa sua ideia, esse teu roteiro, em um projeto de curta-metragem. Fui convidado pelo Edu, né, para ajudá-los a selecionar os projetos e acompanhar esses projetos escolhidos depois, né. E nós recebíamos o roteiro e líamos os 3. Eu lia, o Eduardo lia e o Cláudio lia. E aí nós nos conversávamos, primeiro, especialmente eu e o Edu, por estudiosos da doutrina espírita que somos, nós analisávamos se a peça dramatúrgica explicava o capítulo de O Livro dos Espíritos que ela tinha que explicar, né? O Cláudio dava uma visão de cineasta,
né? A viabilidade daquela peça como peça única de curta-metragem. E nós acabávamos, nós três juntos, levando em consideração também se com R$ 7.500, se com 3 dias de filmagem, que é o que a gente oferecia, com 7, 8 dias de montagem e finalização que a gente oferecia, aquelas pessoas dariam conta do recado. E aí eu vim para cá, conhecer o projeto. Aí o André e o Dubal, né, diretora nova, né, vamos mostrar aí tudo que tem de bom, né? E me botaram lá para assistir alguns dos curtas. E eles começaram a me mostrar, eu falei, gente, isso aqui é bom, o conteúdo era bom. Aí eles começaram a me mostrar como é que eles tinham feito o processo de dividir o livro dos espíritos em temas e distribuir esses temas por meio de um concurso para universitários e profissionais recém-formados do Brasil inteiro. Durante esse processo de escolha, de produção, nós recebíamos as equipes premiadas aqui, era feito um workshop que o Cláudio ministrava a esses jovens, nós acompanhávamos todo o processo de pré-produção, nós visitávamos o set de produção, nós acompanhávamos o processo de montagem, de finalização. Nós aprendemos muito com essas 8 equipes, muito, bastante mesmo. O tema, que é Deus, que eu acho que é um tema enorme. Gostei muito do trabalho com os atores, que se relacionaram muito bem, foram muito legais. Foi tudo bem na escola? Não. Aqueles garotos continuam se atormentando outra vez? Não. Ah, é a matemática de novo. Foi cansativo, por um lado, e maravilhoso e gratificante por outro. A gente aqui tem sorte, né, de ter um sol que gera tanta vida e de ter a água também. Ah, mas eles podem ter a luz e o calor que eles precisam. Os maiores desafios que eu tive foi principalmente a montagem do casting, né, a montagem do elenco e adequar a produção para 3 dias. Isso foi o mais difícil. A gente cansou, mas conseguiu fazer. Durante muito tempo eu convivi com a ideia de que eu havia sido amaldiçoado de alguma forma, por alguma coisa que eu não sabia. Mas quando você entende que tudo tem um propósito... Eu acredito que tenha coincidido também com a proposta do 4º curta, que era falar sobre o retorno da vida corporal para a vida espiritual. Então o filme aposta nessa crença da dimensão espiritual e da libertação do corpo após a morte. Olha para mim. A vida não é só isso. Entenda, filha. Você tem que viver a vida, filha. E o desafio mesmo que acabou existindo foi a questão de preservar a minha visão de mundo e preservar a visão da ideologia mesmo. Achei! Ah, assim não vale, você olhou. Não, pode parar. Combinado é combinado. Agora é a sua vez. Eu escrevi o roteiro tendo em mente que a lei divina é o caminho para a felicidade, que a angústia vem do se desviar desse caminho. E a produção desse curta proporcionou para mim, acho que não só para mim, mas para toda a equipe, fazer aquilo que a gente gosta, que é cinema, né? E pelo menos para mim me proporcionou ter contato pela primeira vez com a doutrina espírita, o que foi muito bom na minha vida, eu acho. E o senhor saiu? Fez alguma coisa? Não. Eu não tenho muita vontade de sair lá fora, sabe? E a nossa sensação é de muita alegria e de muito prazer por saber que a doutrina espírita pode ser divulgada pela 7ª arte. Sônia, tem cangaceiro de olho em você, filha. Tem um bando deles andando por aí. Um teve na cidade fazendo perguntas sobre você. E para essa mostra também a gente ficou bastante entusiasmado e seria um momento importante. Conseguimos atrair
pessoas conceituadas do meio do cinema para fazer parte da comissão que ia julgar os melhores. Então ficou uma coisa bastante densa, bastante técnica, séria, uma coisa bastante profissional. O dia lá da mostra foi um dia especial para todo mundo. Até porque eu nunca tinha visto nada assim que eu tivesse tido tanta participação numa tela de cinema, projetado. Isso é diferente. O longa-metragem, o filme dos espíritos, surgiu de um argumento do André Maroso, que trouxe para a gente essa proposta de incluir os curtas e que esses curtas permeassem a história do personagem principal, do Bruno. E foi bastante desafiador, assim, de início a gente ficou bastante apreensivo, como que a gente vai incluir esses curtas que foram gravados em situações completamente diferentes e como tornar essa história verossímil, possível. O André, ele pegou a tarefa de juntar as peças, né? Procurar juntar os curtas, encaixar, começar a criar essa trama que iria costurar tudo isso. Aí foi somada a Brisa, que também ajudou no roteiro, e mais tarde a Gabriela Almeida, que veio dar um olhar profissional, né? De script doctoring mesmo na obra ainda em papel. A Gabriela é uma incrível profissional. É outra pessoa que eu tiro o meu chapéu, que ela fez um trabalho maravilhoso. E o trabalho da Gabriela foi excepcional, porque ela foi encontrando os problemas no roteiro, ela foi sugerindo soluções para o roteiro, e nós íamos reescrevendo o roteiro. E a cada vez que nós chamávamos a Gabriela, ela destruía o roteiro menos, né? Até um dia que ela destruiu bem pouquinho o roteiro, eu falei, agora o roteiro acho que está pronto para ir para o set de filmagem, né? E agora, quem serão os atores? Quem serão os protagonistas? Quando faltava um mês para a gente começar a abrir câmera e falar ação pela primeira vez, a gente não tinha o protagonista do filme. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu passei por um processo de depressão e uma mãe de uma amiga minha me apresentou o Livro dos Espíritos. Falou, olha, eu acho que tem uma mensagem positiva nesse livro, vai ser legal para você. Eu falei, não quero saber desse negócio de macumba. Ela falou, não é macumba, lê. E eu não queria ler, não queria nem saber. Aí um dia ela insistiu tanto que eu peguei o livro, levei para casa, sempre antes de dormir eu li uns trechos. E eu vi que o livro só passava mensagem positiva. Eu estava passando na recepção da produtora quando eu vi um moço passar na calçada, moço de barbas, né? E me chamou a atenção, né? E eu olhei para o moço e falei assim, esse é o Bruno. E eu nem sabia que ele estava vindo fazer o teste para o filme. Ou seja, o Reinaldo já estava sendo preparado para fazer o Bruno bem antes de saber que ele faria o Bruno Alves. O que acontece? Quando ele foi fazendo as perguntas no teste, foi me lembrando todo o período de depressão e tal. E eu acho que quando o Reinaldo veio aqui, que a gente colocou ele ali na beira, né? Que era uma simulação de colocar ele na beira, assim, como se estivesse acima de um prédio para se jogar naquilo. Acho que ele se entregou tanto ali, e depois ele veio dizer que aquilo foi muito forte para ele, porque fez parte de alguma forma da vida dele, e ele não conseguiu não viver aquilo de uma maneira íntegra. Foi tão forte, foi tão personagem aquilo que acho que não restou dúvida. O Michel ficou mais na parte da preparação dos atores. E aí ele colocou o dedo na ferida, foi lá no fundo e fez arrancar tudo aquilo que já passou comigo. E eu simplesmente externei isso na hora das cenas. Ele teve uma dedicação, uma integridade, uma presença, uma vontade, acima de tudo, que eu acho super importante. E tem muitas cenas que não tem fala.
E tem só a carga, tem o olhar do personagem, tem aquela coisa da aura, né? É uma coisa que eu não sei, a câmera capta isso. Então, você tem que estar preparado para esse momento. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante da senda do progresso. O Nelson Xavier, realmente ele chegou logo 1 hora, se não me engano, antes do primeiro ação dele, né, da cena dele. Eu lembro que eu, com o diretor, até fiquei com um pezinho atrás, né, falei, caramba, porque eu gosto de estar ali com o ator, de trocar, de brincar, de tentar, de jogar. Mas eu lembro que eu fui com o André lá no camarim, a gente abriu o jogo todo para ele. É assim que a gente trabalha, é assim que a gente faz, é assim que a gente gosta. Vamos brincar, vamos tentar, vamos ousar e vamos ver o que sai dali. Então, dali para frente, as cenas do Nelson foram um jogo muito gostoso, assim, uma troca muito gostosa, né? Uma troca que foi onde me acrescentou muito. Assim. Eu acho que o filme também só cresceu, só desenvolveu. Assim. Ele já conhecia o rapaz, né? Ele já gostava do Bruno. Eu acreditei, quer dizer, eu então entrei, eu vivi, eu incorporei cegamente, como se fosse uma coisa que já está escrito, já está. Se eu não tivesse, eu também né? ia te dar sossego. Sem questionar. Mas você está bem, não está? A Ana Rosa além de ser uma atriz especialíssima, talentosíssima, né? Ela é espírita. Então eu mandei o roteiro para ela, já aceitou de cara. A minha personagem, Gabi, é casada com um professor, ela também é professora. Ela é uma mulher assim que está sempre do lado desse professor, incentivando, ajudando. E esse professor trabalha nas Casas André Luiz. Ele teve um pupilo, um aluno, alguns anos atrás, e depois eles perderam contato. E a Gabi recebe, junto com o marido, recebe esse rapaz novamente na casa deles e começam a conversar. E a esposa, como está? Não tá. Olha, Gabi, desculpa. Eu não devia ter vindo aqui. Bom, a minha participação, eu fiz o livreiro na abertura do filme, né, que é o personagem que manda para o Brasil, e a partir daí a história toda acontece. Eu tinha feito o Além da Janela, no papel da Vera, jovem. A Vera mais velha é feita pela Sandra Corvelloni, que também foi para o longa, que foi muito bacana. E depois eu ganhei mais um personagem, que foi a Luísa, um presente, a possibilidade de fazer um outro personagem. A gente tentou ao máximo estabelecer diferenças entre elas no cabelo, né? No Além da Janela tem um cabelo mais curto, mais escuro, a Luísa tem um cabelo mais claro, a gente colocou um aplique. E para mim foi uma alegria muito grande. A Marina, ela está passando por um momento na vida muito complicado, né? Um divisor de águas. Ela está com a mãe, vivendo a iminência da morte, e ela tem câncer, e ela está nesse momento sofrido da vida, de ter que cuidar, ao mesmo tempo se acostumar e exercitar o possível desligamento, né? A despedida dessa mãe. Uma das cenas que já tinha me tocado muito, da Marina, feita pela Letéia, e da Sandra, essa cena sempre me tocou, assim, sempre. Algo extremamente forte, extremamente visceral pelas duas ali. Eu acho que essa cena tem uma energia assim tão forte, uma energia tão própria, tão forte, que que ela chega em mim assim, toda vez que eu vejo, vendo o filme inteiro ou não, eu me arrepio. Ação! Engraçado, porque assim, eu recebi um convite
paralelo a desse filme, que contava a história de uma mulher que tinha um câncer terminal e que tinha 2 filhos que ela não sabia para quem deixar. Na mesma época que o Michel me convidou para fazer essa personagem. E eu confesso que eu tinha muito medo de falar disso, de mergulhar num universo assim. Mas no dia da filmagem, com o Michel e a equipe toda, que foi numa casa, né, no interior de São Paulo, foi um dia muito bacana, assim, muito especial. Foi bem bacana, assim, porque eu tava brigada com a minha mãe. E a gente sempre teve uma relação um pouco mais complicada. E a possibilidade de viver a Marina me fez... Eu sei, tem um lado meu que sabe disso tudo, que vai ser melhor pra ela, mas... eu ainda tenho um lado tão egoísta, Bruno. Me fez entender algumas coisas importantes. E por ser uma coisa assim, que esse roteiro fala de espiritualidade, ganhou uma outra dimensão pra mim, sabe? E foi bom, e foi muito bom. Porque eu acho que eu consegui transcender um pouco assim, esse meu medo para contar uma história maior, né? Que não é só de mim, é uma história da vida, né? Da espiritualidade, da saudade, né? Do contato, do que fica, né? Da energia que fica, né? Do contato que você mantém com as pessoas que se vão, né? A Roseli é uma personagem bem sofrida, mas assim, a meu ver, no final ela estava em paz com ela mesma. Ela era uma mulher muito simples, que não queria, a meu ver, também não queria sair muito do que ela conhecia, então ela manteve o artesão, que era o marido, o esposo dela, mais junto dela. Eu acho que ser atriz é isso, é a gente conseguir desconstruir e também tirar a personagem Jimenez da história. Então eu achei que para mim seria muito legal, adorei, abracei com coragem e tentei, eu acho que deu certo. E fui eu. Seu pai ele também não queria ir. Mas quem bateu o pé fui eu. Eu faço a Júlia, sou filha do Enio Gonçalves. E a gente participou do curta que está o Enio Gonçalves e a Eti Fraser. E o curta fala da situação de readaptação de um ex-presidiário. E daí o que eu gostaria de comentar, que eu achei muito interessante, que a Eti comentou também, ela tem um videozinho que ela fala, a Eti Fraser, que foi a cena que a gente gravou, filmou com os moradores de rua. E como ela falou, e eu notadamente expresso, foi emocionante. A Dona Maria era uma personagem muito gostosa de se fazer, né? Ela é a responsável pela mudança que o personagem do Enio sofre. Então é muito bonito esse tipo de papel, né? A relação é um personagem de extrema sensibilidade, que exigiram de você uma abertura, uma soltura, a relação humana é muito forte, e nunca de violência, mas de entendimento. É um personagem que sofreu muito, ele esteve preso durante 25 anos, 30 anos na cadeia, foi muito jovem, ele foi preso e acabou de sair da prisão. Então ele está querendo se entender dentro desse mundo que ele ainda não conhece. Então é um cara que sofreu muito e que, de repente, é submetido a pressões pela sociedade. Ele é um cara desajustado, ao mesmo tempo ele está em busca de se instalar novamente no mundo. Então eu acho que o fato de você estar trabalhando por uma obra que é para engrandecer as pessoas, eu acho muito importante, né? Era um filme, assim, como eu não sou espírita, e eu tive, meu personagem é um médium,
E quando eu li o roteiro, eu percebi que era um filme que abordava, que ia aprofundar bem a questão do espiritismo. Então eu vi que eu teria que dar uma ralada, dar uma estudada, porque o filme era bem profundo, bem tocante. Foi a minha primeira sensação quando eu li o roteiro. Realmente eu nunca havia feito 26 anos de carreira do teatro, mas nunca havia feito papel de padre. Eu sempre fui agraciado por papéis assim, muito mais firme, muito mais, né? Mas o Padre Eusébio, ele tem uma coisa muito forte, ele é um líder, ele é um grande líder. E conversando com o André, ele foi me mostrando exatamente essa liderança dele, esse líder espiritual que ele é, que o Padre Eusébio representa, que tinha na sua luta, na sua missão principal, esse compromisso com as pessoas, não é? E aí o Padre Eusébio, ele representa isso, ele era o grande mentor. Para mim foi difícil, porque foge totalmente, assim, de mim, sabe, assim, ela com a filha, e assim, eu numa situação difícil, eu nunca passei, assim, não sei, foi bem complicado, ela carrega uma carga, assim, muito pesada, e ter que ir embora ali com a filha dela, deixar tudo para trás, foi bem interessante para mim. Cena 23, plano 1, take 1. Ação! Eu parto do princípio assim, que o filme, que não sou eu, não é o produtor, não é o diretor de fotografia que manda naquilo. Eu acho que o filme tem uma vida própria. O filme escolhe o que ele quer, o que ele não quer para que aconteça. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. O filme já estava acontecendo, o longa já estava acontecendo à medida que os curtas, né, que o projeto dos curtas foi criado. E nós tínhamos duas grandes preocupações a cada dia. Primeiro era cumprir a ordem do dia, que não era pouco, o trabalho era muito intenso, nós trabalhávamos uma média de 12, 13, 14 horas por dia na filmagem, no set de filmagem. E segundo, de não deixar estourar o orçamento. A gente tinha um cronograma e a gente tinha que atingir esse cronograma, que é fato. Eu ficava um pouco enlouquecida porque eu sou produção, então eu acho que eu tenho a função de enlouquecer um pouco. Mas a pré-produção do filme e a produção do filme em si foi muito rápido. Então, assim, desgastou a equipe, a gente ficava cansado, mas estava todo mundo lá. Dá pra ver no resultado que ficou uma coisa boa. A equipe como um todo, eu acho que foi uma equipe que funcionou. No final, a gente estava um pouco mais entrosada porque o tempo foi curto, né? Então, quando o tempo é curto, a gente demora um pouco para se entrosar. São pessoas diferentes, com personalidades diferentes, enfim. Mas eu acho que foi uma coisa que funcionou e foi o que deu o resultado final pro filme. Tudo se encaixou. No momento que você está ali, você fica, pô, por que não aconteceu isso? Por que deu errado aquilo? Você está no calor das coisas, as coisas dão errado algumas coisas, e você não vê, assim. Depois, mais tranquilo, você vê. Eu vejo quanto foi importante eu também estar ali na produção. Então, acho que foi essa leveza do filme me ajudou muito para superar os desafios e para encarar os problemas e, enfim, e fazer um bom filme. Ação! A primeira montagem foi feita pelo Eduardo Dubal e pela Mirella Alves, né? Eu e o Michel não entramos na sala de montagem. Eu já sabia que teria a incumbência de, junto com a Mirella, montar o filme. E eu pessoalmente, eu comungo de uma visão de que o montador, ele acrescenta mais se ele não estiver envolvido na filmagem. Porque ele dá uma visão nova para os diretores. E conforme o material foi chegando, a gente foi decupando aquele material, assistindo todas as brutas, e a finalização dele, para a gente foi incrível, assim,
lendo o roteiro, eu não imaginei que ia ficar um filme tão bonito e que passasse uma mensagem tão grandiosa. E no final do processo a gente teve a ajuda do Cláudio Oliveira, que também, além de diretor de cinema, cineasta, também é um excepcional montador. Então eu e a Mirella ainda tivemos mais essa super ajuda, que foi outra aula de cinema aplicada, que foi o Cláudio sentar na último corte, assim, e às vezes por 5 frames que se tira, toda a dinâmica da sequência muda para muito melhor. Eles estavam bem próximos já da montagem final, né? Aquela que, né, é definitiva mesmo. Daí nesse momento eu entrei, que foi para fazer alguns ajustes, né? Então eu sentei na ilha mesmo e aí eu fui trabalhando cena a cena do filme, revisando detalhes, assim, detalhes pequenos mesmo, né? Indo na minúcia, sendo bastante minimalista. Então ajustando o frame, em alguns casos tirando alguns planos. O corte final tinha 1h30. Foi nesse momento que nós chegamos na Paris Filmes, né? E entregamos lá, fomos atendidos pelo presidente da Paris Filmes, o Márcio Fracaroli, e o Márcio foi muito gentil. E aí, mais uma vez, Casas André Luiz se mostrou extremamente especial, porque quando nós começamos a nos apresentar, ele falou assim, a minha mãe doava para as Casas André Luiz, então eu já tenho um carinho muito grande com a entidade. Aí, a Paris Filmes não só entrou no filme para ser distribuidora, como ela entrou com verba de coprodução por ter acreditado no filme. Os nossos amigos da Estação Luz Filmes, que produziram Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, coproduziram Chico Xavier, o filme, produziram As Mães de Chico Xavier, também entraram como coprodutores para a finalização do filme. E aí nós tínhamos o dinheiro que faltava para entregar o filme na lata para Paris Filmes fazer o restante do trabalho, né? E aí começou o trabalho efetivamente de finalização, que foi o trabalho mais gostoso de fazer. E eu me prontifiquei, acho que também pela amizade, porque quando eu assisti o filme, eu me encantei com a história, eu fiquei realmente muito envolvido e tocado pela narrativa e me coloquei à disposição para realmente fazer a trilha, independente do futuro financeiro que pudesse existir naquele momento. E eu acho que isso norteou uma relação transparente, uma relação de confiança. A gente sabia que ia dar tudo certo. O processo de composição, antes de qualquer coisa, ele é um processo de alinhamento de ideias. Então nós conversamos muito a respeito de alguns personagens ou alguns grupos de cenas que retratavam essas histórias paralelas tivessem um tipo de sonoridade característico. Então, por exemplo, o Bruno, que o protagonista, ele começa o filme muito mal, tentando suicídio, de uma maneira terrível, um momento terrível da vida dele. Então a dramaticidade que a música precisava trazer também relativo ao interior dele. Então isso vai se amenizando ao longo do filme à medida que o Bruno vai se encontrando. Então é muito interessante porque a música passa a ser também um personagem do filme. Oi. No caso da Luísa, que foi a primeira esposa do Bruno, ela aparece no filme, à exceção do início, quase como uma lembrança do Bruno. Uma lembrança onde, para o Bruno, trazia muita tristeza, muita melancolia, pela recordação de alguém que não estava mais presente. Mas as cenas, por outro lado, contrapondo a isso, as cenas da Luísa, as cenas que ele lembrava da Luísa, eram cenas onde ela estava muito alegre. Então a gente procurou fazer uma música nesses momentos muito que tivesse esse contraponto, onde o Bruno tivesse
esse aspecto mais melancólico, e a Luísa, o aspecto mais alegre. Num ponto ápice do filme, tinha uma cena muito especial, que era a dança do Levi com a esposa, a Gabi. E era um momento ali muito especial e foi muito feliz. Toda a filmagem, a composição toda da cena já estava muito bonita, independente de ter música. Praticamente eu comecei a trilha por ela. E o André me contou uma experiência pessoal dele, que ele gostava muito de músicas como do filme Verão de 42, e que tinham aquele teor melódico muito forte e ao mesmo tempo uma certa nostalgia, um saudosismo que remontava à época de ouro da música do cinema americano. Nesse tema em especial, a clarineta não demonstra a tristeza, mas sim a nostalgia e o resgate de um momento muito especial que eles estavam tendo, um momento de amor, um momento romântico, que de uma certa maneira contava toda a história da vida deles. Então, um processo de 3 anos, de muito profissionalismo, de muito empenho e que, graças a Deus, desde o início do projeto até hoje, tem nos dado muita alegria. O Filme dos Espíritos é um filme muito especial, muito bacana. Bem oportuno as mensagens em relação ao alcoolismo, em relação ao aborto. Eu acho que pode esperar entender um pouco mais dessa doutrina e entender que a vida não acaba aqui, ela realmente continua em outro lugar. Olha, eu acho que é muito legal esse tipo de filme que tem uma mensagem do bem. Eu acho que você chega em casa, você leva uma mensagem de paz no seu coração. Mostra a transformação do ser, né, do ser humano, em toda a sua plenitude. Super feliz com essa possibilidade, porque reuniu 2 alicerces super fundamentais para mim, que é o cinema, que eu escolhi como profissão, e a minha religião, que por um acaso é o espiritismo. A caridade tem uma dimensão tão extraordinária para mim. O que me atrai realmente são os fundamentos da doutrina, os ensinamentos, as ferramentas que ela nos dá. E acho que a gente está divulgando, né, a doutrina espírita através de um filme tão sensível, tão bonito, né, com tanto cuidado. Falando de um livro tão importante como esse, dali tirar esse conhecimento e compreender o porquê esse livro faz e fará bem a tantas pessoas. Geralmente no cinema a gente vê muita ficção e hoje nós vimos uma realidade importante para a vida de todos nós. E a gente espera imensamente que este filme seja uma mensagem de consolo, de amor. Que toca o coração da gente e que realmente fala do jeito que é preciso falar a respeito das coisas em que a gente acredita. É isso. Eu adorei fazer esse filme. A voz do povo é a voz de Deus e o público adorou o Filme dos Espíritos, então nós estamos muito felizes. Você ter o primeiro longa
estreando, uma estreia nacional, uma estreia pro Brasil todo. Assim, não tem palavras que, né, de prazer. O projeto do Filme dos Espíritos é pura ousadia. Nada nos impede da gente sonhar. Sonhar, o sonho vira ideia, a ideia vira projeto, o projeto vira realidade. Hoje eu tenho certeza absoluta que nós fomos instrumentos para que o Livro dos Espíritos pudesse chegar ao número maior de pessoas por meio da sétima arte. Graças a Deus, o projeto como um todo ele foi tão vencedor desde o início, porque era um projeto que nasceu de curtas-metragens, depois veio o filme dos Espíritos, que com baixo investimento chegou a mais de 300 mil espectadores. Ele tem uma linguagem onde ele passa mensagens para as pessoas de coisas que todos nós vivemos. Mostrando como podem os nossos atos aqui refletir no nosso futuro próximo. Já não se fala no futuro depois, né, de desencarnados, mas aqui mesmo. O filme do bem. É um filme que só pode agir positivamente com relação ao espectador. E o espectador está interessado em ver esse tipo de cinema. O cinema é uma porta, uma arte que deve trazer à tona todas as questões do mundo, da vida. Todo mundo tem a chance de ter uma nova vida. Não se culpe, mas faça alguma coisa para melhorar. É possível ser feliz. É possível viver cada dia melhor do que foi o dia anterior. O sol vai sempre nascer no dia seguinte. É possível ser feliz e existe algo além da vida.